E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde nesta sexta-feira, dia 28 de março. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São dois conteúdos diários. O primeiro já entrou às 6 horas da manhã. Este aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Neste conteúdo de agora temos temas importantes para conversar. Primeiro, a FIFA, ela reconheceu que o Botafogo pagou a dívida com o Guarani do Paraguai e retirou o transfer ban. Quero conversar com vocês também sobre uma reformulação no elenco, podemos dizer assim. Será que começou uma reformulação? O Botafogo atrás de reforços? O técnico Renato Paiva teve uma conversa com a diretoria do Botafogo e está em busca de reforços. Claro, saídas também, jogadores que não serão aproveitados. Então começa uma reformulação, podemos dizer assim, talvez dentro do elenco do Botafogo. Jogadores chegando e jogadores que talvez possam sair, não serão aproveitados. E para fechar, em cima disso, o Botafogo está trazendo um camisa 9 para ficar dentro da área, aquele goleador, o Mastriani, centroavante, 31 anos, é o novo reforço do Botafogo. Vamos conversar sobre isso tudo agora. Mas antes, peço para vocês aquela moral. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser vir membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Eu já abro conversando com vocês sobre a FIFA. Ela reconheceu que o Botafogo pagou a dívida com o Guarani do Paraguai em relação à dívida que tinha em relação ao Segovinha e retirou o transfer ban. Então o Botafogo está liberado para registrar jogadores. Informação do Globo. Espero que isso não se repita, né? Porque para a imagem do Botafogo, para a imagem do clube, isso é bem ruim, porque realmente você sofreu um transfer ban por dívida. E dívida baixa, né, cara? Dívidas que você pode tentar evitar passar por isso. Então a gente espera que isso seja um aprendizado para o Botafogo, que isso não volte a se repetir, que realmente possa ser um aprendizado. Então a FIFA reconheceu que o Botafogo pagou a dívida e retirou o transfer ban. O Botafogo está liberado para registrar jogadores. Olha, vamos entrar num tema importante aqui sobre o técnico Renato Paiva. Tem reforço chegando. Na segunda parte do vídeo eu vou falar sobre isso, mas primeiro, o técnico do Botafogo, Renato Paiva, ele completou um mês à frente do clube e teve tempo suficiente para avaliar o elenco do Botafogo. E ele conversou com a diretoria e está em busca de reforços e também saídas. O Botafogo tem algumas carências nesse elenco, que eu vou até falar sobre elas daqui a pouco, né? Essas carências do Botafogo. E assim, o Renato Paiva, ele avaliou o elenco, viu as carências. Claro, os jogadores que vão ficar sem espaço serão liberados também para poderem procurar outros clubes. Lembrando que a janela dentro do futebol brasileiro, ela está aberta até o dia 11 de abril. Claro, jogador de peso, acredito que não chegue, mas temos alguns nomes aí interessantes dentro do futebol brasileiro que talvez o Botafogo possa ficar de olho. Olha, dando minha opinião sobre essa reformulação, chegadas, saídas, isso é normal. O técnico acabou de chegar no Botafogo, por isso que faz falta no planejamento do clube você ter um técnico. Se o Renato Paiva tivesse no Botafogo desde janeiro, ele poderia escolher bem o elenco e os reforços que ele gostaria de ter. Como ele acabou de chegar, essa reformulação acaba acontecendo agora. Isso aconteceu com o Arthur Jorge ano passado também, principalmente na janela do meio do ano. O Botafogo teve uma reformulação no elenco para o trabalho, para o esquema do Arthur Jorge, e isso vai acontecer com o Paiva também. Isso é normal. Agora, cara, carências do Botafogo. Eu acredito que ele viu que o Botafogo precisa de um centroavante que fica mais dentro da área, por isso que o Mastriani está chegando. Na segunda parte do vídeo eu vou falar sobre ele. O Juan Cruz, o Elias Manuel, o próprio Igor Jesus, eles têm características totalmente diferentes do Mastriani. O Mastriani é aquele centroavante que fica dentro da área.
esses outros se movimentam muito. Então, talvez ele possa ter visto, talvez não, né? Ele viu essa carência de camisa 9 e por isso que está trazendo. E agora, na minha opinião, cara, eu acho que o Botafogo precisa contratar um meia. O Savarino não tem reserva. Quem é o reserva do Savarino hoje? Se você precisar colocar alguém por dentro, talvez você vai ter que tirar o Arthur da ponta, colocar o Nathan Fernandes na ponta direita, colocar o Arthur por dentro e o Santi na esquerda. Ou você pega o Santi e coloca no meio, o próprio Patrick de Paula, enfim. Então, cara, eu acredito que o Patrick nem dê conta, tá? A função do Savarino, eu acho que o Patrick de Paula não consegue fazer. Eu acho que o Patrick de Paula, ele joga um pouco mais avançado se o Botafogo jogar com 3 volantes. A função do Savarino mesmo, eu acho difícil o PK fazer. Então a gente tem essa carência. Hoje o Savarino, ele não tem um reserva. Saiu o Eduardo, saiu o Romero e o Botafogo não trouxe um reserva para o Savarino. Eu estou sentindo falta também de um ponta um pouco mais agudo, que pegue a bola, vá para cima, força, velocidade, aquele ponta do arrasta, como era o Luiz Henrique, como era o Júnior Santos. O Botafogo até tentou o Mosqueira do Bragantino, acabou não trazendo. Eu estou sentindo falta, então, de um meia para brigar com o Savarino, e eu estou sentindo falta de um ponta agudo, aquele ponta forte que vai para cima no 1 contra 1. Agora, temos algumas opções aqui no mercado brasileiro para meia, falando sobre meia, para vir brigar com o Savarino. Temos, cara. Eu vou falar um que eu gosto muito, Felipe Anderson. Eu vou falar alguns, mas esse é meu preferido. O Felipe Anderson, jogador do Palmeiras. Eu não sei se a Leila Pereira está disposta a negociar. Eu nem sei se de fato ele seria barato para o Botafogo, mas eu gosto muito do Felipe Anderson. No Palmeiras ele não está bem, mas ele não desaprendeu a jogar bola. Eu acredito que o Felipe Anderson seria uma peça fundamental nesse time do Botafogo. Ele faz a função que o Savarino faz. Ele joga ali pelo lado direito, né, construindo por dentro, virando até um segundo atacante. Então eu gosto muito do Felipe Anderson vindo por dentro. No Palmeiras ele tá mal, porque no Palmeiras o Abel Ferreira tá colocando muito ele aberto como ponta mesmo. O Abel Ferreira tá colocando o Felipe Anderson muito aberto, como um ponta mesmo. E ele não é esse cara. O Felipe Anderson, ele tem as características para fazer o que o Almada fazia, só que do lado direito. O Almada era do lado esquerdo. Então eu gosto muito do Felipe Anderson. Eu acho que ele está sendo mal escalado no Palmeiras, veio da Europa jogando muito, não desaprendeu a jogar. Cara, eu fico imaginando o Felipe Anderson nesse time do Botafogo, bem escalado, motivado. Eu sei que muita gente não vai concordar comigo, que ele tá mal no Palmeiras, mas como eu disse, gente, não desaprendeu mesmo a jogar futebol. Tem todas as características ali, faz tudo que o Savarino faz. Então é uma das opções que o Botafogo poderia olhar com carinho. Tem outras também, por exemplo, o Coronado no Corinthians. É outro que é caro, né? Eu acho que o Coronado no Corinthians, eu gosto do Coronado, eu acho ele um jogador interessante. O Coronado, ele é aquele jogador formiguinha também. Só que no esquema tático do Corinthians, para mim não vai dar certo, porque o Corinthians joga no contra-ataque. Então eu acho que o Coronado não combina muito com o time do Corinthians. Eu gosto do Coronado, eu acho que seria um meia interessante também. É caro, tá? É caro, é só algumas opções que eu estou dando aqui. Outro, Cristaldo, que está saindo do Grêmio, seria um cara que agregaria. O Pochettino, que está querendo sair do Fortaleza, seria um cara que agregaria. E o próprio Zapelini, do Atlético Paranaense, é um pouco lento, mas é um meio-campista com muita técnica, o Zapelini, gosto também, do Atlético Paranaense. Então são algumas opções de meias que talvez o Botafogo possa tentar nesse mercado aí dentro do futebol brasileiro. Claro que a gente não tem como trazer vários reforços agora, porque vai ter a janela do meio do ano, então não adianta você ficar desesperado agora. Tem que ter calma, tem que trazer realmente o que está precisando. Na minha opinião, está precisando de um meia para brigar com o Savarino e está precisando também de um ponta para pegar essa bola e ir para cima forte. Eu estou sentindo falta desse ponta também. Para mim são essas duas posições que eu vejo carentes do Botafogo, meia e ponta, e está chegando aí o centroavante. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Aí eu vou conversar com vocês sobre Maestriani, centroavante, camisa 9, chegando no Botafogo. Fica aí, já volto.
Tô voltando aqui pra gente finalizar, tem camisa 9 chegando no Botafogo, mas antes peço pra vocês aquela moral, compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp cheio de botafoguenses que vocês participam pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, pra fechar, o Botafogo contratou o camisa 9 Maestriani, centroavante de 31 anos de idade, jogador que pertence ao Atlético Paranaense. Ele chega por empréstimo com a opção de compra. O contrato dele vai até dezembro desse ano. Nessa temporada, são 7 jogos. Ele é um reserva nessa temporada. Não fez gols. É o 11º reforço do Botafogo na temporada. Olha, o Maestriani, cara, falando um pouquinho dele, ele jogou no América Mineiro em 2022, 2023. No total foram 53 jogos com a camisa do Coelho, 22 gols e 2 assistências. Já no Atlético Paranaense, ano passado, 2024, foram 47 jogos, 16 gols, 5 assistências. Lembrando que o Atlético Paranaense foi rebaixado. Olha, dando a minha opinião, cara, é um centroavante matador, goleador. Ele teve uma lesão no joelho no Atlético Paranaense, ele teve até que passar por uma artroscopia. A lesão foi bem grave, ele passou por essa artroscopia no joelho e isso acabou atrapalhando ele um pouco no Atlético Paranaense, que acabou sendo rebaixado. Claro, todo esse ambiente do Atlético Paranaense, você não consegue render tanto, até que os números são bons, né? Ano passado, 47 jogos, 16 gols e 5 assistências. Como eu disse, matador, goleador. Um time organizado como o do Botafogo, eu acredito que ele possa render. Ele vai ser reserva do Igor Jesus. Ele é aquele centroavante que fica mais dentro da área. Tem que ter alguém para municiar ele, para dar essa bola para ele. Se tiver um garçom, ele vai fazer gol, porque ele sabe fazer gol. Gosto dele fazendo pivô. Ele sabe fazer o pivô. Cara, e assim, é um cara para ser referência lá na frente. O Botafogo ganha também na bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva, porque ele é um centroavante muito alto. E o time do Botafogo nessa temporada está um pouco mais baixo. Então o Botafogo ganha nisso também, na bola aérea, tanto lá na frente quanto lá atrás, por ele ser um centroavante alto. Cara, é para ficar dentro da área. A gente tem o Igor Jesus, o Juan Cruz, o Elias Manuel. São jogadores com características diferentes, né? Que se movimentam mais. O Maestriani é para ficar dentro da área. É aquele cara, se a bola chegar, ele vai fazer gol. Gostei dessa contratação para ser um reserva ali. Por exemplo, na Libertadores, se o jogo tiver difícil, você coloca ele dentro de campo e começa a jogar a bola dentro da área, que ele vai estar lá dentro para cabecear. Então, cara, eu gostei dessa contratação para compor elenco. Não acho que ele seja tão barato, não acho. Se eu estiver falando besteira aqui, o salário dele no Atlético Paranaense era um salário de 500 mil por mês. O Atlético estava querendo vender ele por 10 milhões de reais. Ele está chegando emprestado com uma opção de compra. Eu acredito que o salário dele deva ser 500 mil também aqui no Botafogo. A gente deva pagar esse salário, não é problema para a gente. Mas a galera está falando, é barato, oportunidade de mercado. Eu nem acho que ele seja tão barato. Mas eu acho que seja um centroavante interessante para compor elenco e para ajudar o Botafogo. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuide, fique com Deus. Bom restinho de sexta-feira. Amanhã estou de volta, sabadão. Muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.